bem-vindos ao Clínica Lucrativa, um canal que vai falar sobre gestão e marketing de forma integrada. E hoje nós vamos falar sobre o despertar de clínicas para o marketing. E para isso a gente está com a doutora Yara Aguiar, que é médica cardiologista, sócia da VCO Especialidades Médicas, e vai falar um pouco aqui da experiência da VCO com as agências de marketing, com o marketing em geral. Tá? Seja muito bem-vinda, Yara. Obrigado por aceitar o convite de estar aqui conosco. Disponha, é um prazer estar aqui falando sobre algo que realmente eu acredito bastante, que é conhecimento em gestão e marketing, que o médico tem que adquirir além de tudo, todo o resto. Então, assim, muitos médicos, eles veem o marketing aí com certa desconfiança, né? E acaba que na clínica, quando um grupo de médicos ou um médico monta uma clínica, geralmente eles contratam algumas agências ou uma agência, acaba não dando certo, aí troca, enfim, fica aquela desconfiança se realmente aquilo está surtindo efeito, se não está, se aquele investimento está tendo retorno. E aí eu queria perguntar, na experiência lá da VCO, quais foram, desde o início da clínica, né, desde a fundação da clínica, quais foram os principais desafios relacionados aí ao marketing e às agências? Ixi, Maria, quantas horas nós temos para falar aqui a respeito desse assunto? Vamos lá. Na verdade... Pode falar, desde o começo, lá dos primórdios. É porque, na verdade, o que acontece? Eu acho que a gente tem que assumir, ter uma autorresponsabilidade aqui. Primeiro, que quando você contrata algum serviço, você tem que ter um mínimo de conhecimento a respeito do serviço que você está contratando. Né? Então, a gente tem uma ideia de que o marketing é o quê? Eu vou contratar uma agência de marketing e ela vai postar lá no Instagram, vai fazer meus anúncios no Google e vai vir paciente. Entendeu? É isso. A ideia inicial, a ideia na cabeça do médico é isso. Na cabeça do médico é essa. Você não tem nenhum conhecimento a respeito de como funciona o marketing. Você não sabe que para um paciente chegar a clicar em um anúncio seu, você tem que ter um telefone que funciona, você tem que ter uma secretária que atenda bem, você tem que ter uma secretária que converte. Um site que funciona, site que abre. Antes, um site que abre, o botão que funciona, a secretária que responde rápido, que consegue converter, o paciente que vai chegar lá uma confirmação boa. Então, são várias etapas para isso acontecer. Então, eu acho que aqui eu estou fazendo uma meia-culpa mesmo. Muito daquilo que não funciona para a gente é porque o médico desconhece, ou quem está gerindo a clínica, não tem conhecimento a respeito de como tudo deve funcionar para um marketing realmente funcionar. Então, o que tudo deve acontecer para aquilo funcionar? Então, eu acho que a nossa experiência é porque, por falta de maturidade, nós não tínhamos conhecimento a respeito disso. A gente inaugurou a clínica em 2020, né? Ali logo depois veio a pandemia, a gente teve que fechar durante algumas semanas, alguns meses. E aí a gente tinha contratamos, né, para fazer toda esse branding mesmo, essa parte de marca mesmo. E começamos, só que nós trabalhávamos ali como um coworking. Nós delegamos a gestão da clínica, né, para uma pessoa e tínhamos ali para ir lá, fazer trabalhar no consultório, voltar para casa, no final do mês, pegar a nossa produção e ponto. E aí, contratamos uma agência de marketing, tá, mas aí tem junta a fome com a vontade de comer. O médico que não tem um conhecimento para cobrar algo, e muitas agências que são desinteressadas em formar conhecimento naquele médico, naquele gestor da clínica. Então, junta a fome com a vontade de comer. Pronto, aí você dá o desastre, porque você está pagando, não dá resultado, porque não dá mesmo, porque não tem como dar, né? E aí você fica trocando de agência. Eu acho que a gente deve ter tido 2020, né? Fechamos, deve ter tido umas 3, 4. Essa é a quinta, talvez, a agência que atualmente que nós estamos, que realmente a coisa está funcionando. Está funcionando porque a agência se preocupou em nos trazer conhecimento a respeito de gestão, os médicos estão adquirindo conhecimento sobre tudo que deve entender no médico, como funciona,
E aí as duas coisas vão funcionar de uma forma adequada e você tem dados, coleta dados, analisa dados e dá feedback, né? Porque E vai e melhorando. vai melhorando à Uhum. medida do tempo. Quando as clínicas elas contratam, é a frase até do Marcelo Germano que ele coloca, eles não estão delegando, eles estão delargando. Né? Delargando. Então eles delargam, eles contratam e acham que é milagre. E rezam. Né? Contratam e rezam. Né? Então, contratei uma agência de marketing, a melhor agência de marketing da cidade. E ele não sabe cobrar nada, ele não sabe o que ele quer primeiro. Exatamente. Ele acha que uma postagem no Instagram lá resolve, né? Então, não há nem conversa de igual para igual com essas agências, né? Com essas agências. E aí, um segundo ponto que você colocou foi das agências também, né? A culpabilidade a parte das agências. Então, que muita agência genérica, né? Para quem não sabe, eu protejo uma estratégia de uma agência ultra nichada, né? Que é uma agência especializada, que atende um nicho só. Porque a maioria das agências hoje, elas atendem pet shop, farmácia, aí clínica médica, veterinário, um restaurante. Então imagina, como uma equipe dessa vai entender o negócio também no médico para poder discutir, para poder educar. Exatamente. E você tem que ter informações que são específicas. Ou a não ser que você tenha uma agência que você tenha vários nichos dentro daquela agência, né? Que seja especializada, uma grande agência, seja especializada. Vai saber, por exemplo, está falando de medicina, de médico, você tem várias regulamentações daquilo que você pode e daquilo que você não pode fazer. Então, a agência que está te assessorando, ela tem que ter o conhecimento a respeito dessas especificações, né? Mas eu defendo muito que para você cobrar, você tem que saber o que você está cobrando. Né? Então, você tem que adquirir conhecimento, sentar, estudar, se informar, para então cobrar e aí sim ter resultado com marketing. E muitas vezes até o pessoal pergunta, Eduardo, então eu vou ter que saber tráfego pago, eu vou ter que saber Instagram, eu vou ter que saber Google Ads. Não é bem assim, né? O que eu coloco. Você tem que saber o básico. Você tem que saber para que serve cada um, para que tipo de paciente serve um anúncio no Google, para que tipo de paciente serve um anúncio ali no Instagram, para que serve o YouTube, se faz sentido eu colocar um outdoor da minha clínica, quais ações eu vou fazer para fidelizar aquele paciente. Então, o médico, ele tendo uma formação geral de entender essa jornada do paciente, de entender onde o marketing vai, de fato, ajudar a clínica, ele já consegue delegar e cobrar ali a agência de realizar um bom trabalho. Perfeito. Né? Eu acho que ele não precisa saber apertar o botãozinho, rodar uma campanha de tráfego, analisar um custo por clique, né? Ele não precisa saber isso tudo. Você precisa primeiro saber, tá, você tem uma clínica. Essa sua, vou dar exemplo da nossa clínica. Você tem uma clínica, que é uma clínica de cardiologia, basicamente cardiologia, endócrino, cirurgia vascular, né, e dermatologia. Então, você tem essa clínica. O que você quer? Você quer atrair primeiro os novos pacientes? Você quer manter os que tá? Você tem uma estratégia de marketing por trás. Você quer atrair novos pacientes? Mais primeiras consultas? Você quer mais exames? Você quer que tenha mais consultas em endocrinologia, você quer que tenha mais consultas em vascular, o que seria mais benéfico para a tua clínica? O que faz sentido para a clínica? Quais são os melhores contratos dessa clínica? Se ela atende plano de saúde, perfeito, vamos direcionar o marketing para esse lado. Né? O que é mais rentável para a clínica? É trazer novas consultas? É trazer esses mesmos pacientes que já estão na base novamente? Né? Então, tudo isso tem que ser analisado para traçar a estratégia, porque senão fica fazendo anúncio. Exatamente. Você tem que. E aí, tá, você traçou a estratégia, né? Que é isso. Vamos, por exemplo, que é atrair primeiras consultas. Ok, tá. Então aí você tem que coletar dados a respeito disso. Quantas pessoas, quantas ligações ou quantas mensagens você está recebendo? Como que está convertendo? Isso está aumentando? Se não está convertendo, por que não está convertendo? É porque o preço está alto? Eu não tenho agenda? É porque não atendo o plano de saúde? Porque muitas vezes a clínica ela já está no limite, ela não tem agenda. Então muita gente está chegando e o paciente muitas vezes não consegue agendar, porque só tem vaga para daqui 1-2 meses. É hora de expandir minha clínica? Exatamente. Eu vou dar um exemplo. Quando começou um anúncio, a gente estava até discutindo a respeito disso. Começa um anúncio no Meta, né? Por exemplo, a gente percebeu, analisando os dados, de que muitas pessoas, quando a gente falava o preço dos procedimentos das coisas, elas paravam de responder. Então, tá. Então, a gente que não está convertendo, porque a gente não está conseguindo vender o nosso produto da forma adequada,
ou aquele público-alvo é um público-alvo que talvez tenha um poder aquisitivo que não é para a nossa clínica, porque tem isso também, E né? aí você consegue enxergar onde está o problema e melhorar. Porque Exatamente. não, então vamos melhorar o atendimento, vamos melhorar a conversão e venda. Não, ainda não melhorou, então pode ser no anúncio. O público está errado, vamos mudar o público, vamos botar uma classe mais alta, né? Então, a inteligência de dados, ela começa a se movimentar de uma forma estratégica para melhorar o negócio, né? E eu acho muito interessante porque a gente aprendeu muito, né, com vocês do marketing, porque a gente aprendeu eu acho que vocês, o marketing, de certa forma, a despeito da gente ter passado por várias agências, a gente aprendeu que não adianta coletar dados, a gente precisa analisar dados. E eu acho que o marketing traz isso, porque vocês precisam, no geral, as agências elas precisam desse feedback para continuar trabalhando. As agências sérias, né? Que eu digo, as agências que realmente se importam e querem que a clínica cresça. Então, trouxe essa educação, né, para a gente, de tentar realmente analisar o dado, além de coletar, analisar. E nesse contexto todo, assim, muitas clínicas não acham interessante investir em marketing porque já tem uma demanda de pacientes ali de indicação, né? Ou de médicos que trabalham em algum hospital e trazem os pacientes, né? Então a gente vê muito preconceito por parte de alguns membros da equipe médica de algumas clínicas nesse sentido, né? No sentido de que não vale a pena eu fazer esse investimento, e chama até de uma despesa ou de um custo de uma agência e de um tráfego pago, porque não vejo sentido, já que a gente já tem agenda cheia. Né? Na verdade, o que você acha de... É porque é o seguinte, eu acho que muitos médicos, que são médicos, que não são empresários, né, que são médicos, eles ainda veem a clínica como um coworking. Eles veem a clínica ali como um local que eles vão atender simplesmente e mandar e ponto, tá? Eles não veem que aquilo é um negócio. E um negócio, uma empresa, ela precisa evoluir. Ela precisa melhorar. Ou a empresa, a gente do mundo empresarial, né? Ou a empresa está crescendo ou ela está morrendo. Ou ela cresce ou ela morre. Então, não tem outra alternativa. Então, a pessoa verifica, tá, eu tô com a agenda cheia, mas essa agenda cheia, outro jargão aí, você tem noção de quanto que é o ticket médio da sua clínica? Você sabe quanto que um paciente vai lá, é atendido, quanto que ele deixa ali naquela clínica? Você sabe que talvez, se você mudar aquele público, o seu ticket médio vai aumentar, sem não necessariamente... Com a mesma agenda, né? Você aumentar a sua agência e a sua hora, ela valer mais do que aquilo que está valendo atualmente? Essa conscientização, entrar nesse mundo de que uma clínica, ela não é só um local para você produzir e atender o paciente, é um local que é uma empresa. E como empresa, você precisa que tudo funcione, entender aquilo como uma empresa, que ela precisa crescer, que ela precisa saber lucro, ter lucro independente da presença do médico, né? Porque assim, vamos esclarecer aqui para quem não sabe o que é um coworking, como funciona um coworking, né? Um coworking, basicamente, é um local onde vão haver ali a divisão dos espaços, um uso compartilhado dos espaços. Por que a gente chama uma clínica que é um coworking? Porque muitas clínicas se juntam ali, cada médico investe uma determinada quantia e ele usa aquela clínica como um emprego dele. Exatamente. Então a clínica ela é montada não como um negócio, mas como um emprego do médico. E a clínica em si ela não é lucrativa. Né? A clínica em si ela tem um lucro ali ínfimo. E o que a gente fala como lucro? Não justifica esse investimento total. E o que o médico encara como lucro, na verdade, é a produção dele. Exato. É o salário dele, né? É o que ele produz ali no dia a dia. Então, como negócio, esse modelo de negócio ele não é lucrativo, ele não é rentável, né? E isso que a Yara falou faz muito sentido, porque o médico em si, ele está olhando só o que ele está ganhando, mas ele não está olhando o negócio clínico. Ele não está preocupado, quando ele for viajar, ele vai ficar sem renda. Ele não está preocupado que, se ele ficar doente, a clínica continua lá, só quem vai ganhar é quem está trabalhando. Né? E isso é uma mudança que a gente traz muito, que a gente conscientiza os nossos clientes, que isso precisa mudar. Né? A clínica ela precisa ser vista como, de fato, um negócio, e que esse negócio gere lucro para o médico sem a presença do médico ali. Né? Sem a presença do sócio. O sócio ele tem que receber uma distribuição de lucro para que a clínica seja lucrativa e o negócio seja rentável.
ali para ele. Exatamente, é porque assim, o médico ele tem a impressão que aquilo que ele produziu é lucro. Na verdade, aquilo que ele produziu não é um lucro, é É o simplesmente salário. salário dele, né? Como se fosse um prolabore, é aquilo que Uhum. ele produziu. Lucro seria se ele não estivesse ali na clínica e ele mesmo assim conseguisse tirar uma parcela de dinheiro daquele local. Então a gente passa a ver mesmo uma clínica como um modelo de negócio sustentável e saudável. Isso é uma mudança de mentalidade muito grande. Você tem que adquirir muito conhecimento para você mudar a cabeça, sabe? A pessoa pensa, não, minha clínica está lotada, mas ela é eficiente. Ela mantém, ela só vai chegando novas pessoas e as pessoas não fidelizam. Como eu falei, né? O ticket médio, que é aquilo que o paciente gasta ali na sua clínica, ele se mantém, que é uma outra expressão também, o LTV, né? Ele fica ali várias vezes, ele recorre na clínica, é um paciente fiel, o que demonstra também a qualidade da sua clínica, a eficiência em resolução de problemas. Então, são muitas camadas que a gente tem que aprender, que a gente tem que adquirir de conhecimento para realmente entender uma clínica como um negócio. E o médico é um desafio, né? Eu acho que é um grande desafio para a gente. Eu ainda estou nessa jornada aí como desafio. Mudei a mentalidade, mas ainda tenho muita coisa que aprender. Isso. E o que eu vejo também que é um erro clássico assim, nas clínicas é que juntam vários médicos para montar uma clínica e coloca a gestão da clínica na mão de qualquer pessoa, né? Ou dividem as funções. Faz assim, doutor X e doutor Y cuida do marketing, doutora Z cuida da telefonia, doutor Antônio cuida, sei lá, do faturamento e Ponto. pronto. Só que, na verdade, ninguém tem conhecimento sobre essas áreas, né? Colocam algumas funcionárias lá que são técnicas, não são líderes, né? Não sabem conduzir a equipe e aquilo ali vira uma zona, né? Com certeza. Eu acho que como diz vários aí empresários, você tem que sentar no chão da fábrica, né? Você tem que aprender. Se você tem Principalmente no início, eu no digo. início, exatamente, eu digo no início aprender, mas eu estou falando porque eu estou no início dessa jornada, né? Eu tô aprendendo. Você tem que ser uma liderança ali dentro do seu negócio. Você tem que ser o exemplo. Então, você tem que saber como que tudo funciona. Claro que muita coisa a gente tem que... Eu vi até uma expressão, você não vai ser médico polvo, né? Tá tentando dar conta de tudo. Você vai delegar algumas coisas que você não tem conhecimento, mas você tem que ter um mínimo de conhecimento para cobrar. Você tem que saber entender sobre tudo. Você tem que entender sobre marketing, você tem que saber quais são os indicadores que você tem que avaliar no marketing. Você tem que saber isso. Você tem que entender de contrato. Você tem que entender de RH. Você tem que entender como que contrata uma pessoa, como que demite ela, como que avalia ela. Você tem que entender sobre tributário. Você tem que entender aquele imposto que você está pagando ali é o correto mesmo? É aquilo que você deveria? Poderia ser uma taxa menor? A gente sabe que vive num país que as tributações são absurdas, ninguém entende nada, e médico ainda pode ter certeza que se tem alguém que não tem conhecimento de tributário, de coisa financeira, é o médico. Então, também você tem que entender. Então, a gente tem que adquirir conhecimento em todas as áreas para poder cobrar, né, de uma forma eficiente e ter o feedback e realmente ser uma clínica negócio. Ser uma clínica lucrativa. Né? Exatamente. E é isso que a gente defende, né? Com marketing e gestão integrados para que essa clínica seja lucrativa e não seja apenas um local de trabalho ali do médico. Exatamente. Né? E tem muito médico que acha que isso é uma utopia, tá? Eles acham que como assim? Tipo, porque não vem aquele que você consegue montar e estruturar, e ainda bem, hoje em dia eu estou no meio de pessoas que abriram a cabeça, né? Muita gente com pessoas clínicas de super sucesso, assim, e muitas vezes não necessariamente cirúrgicas, muitas clínicas de clínica médica mesmo, não com procedimento. Já tem o preconceito de dizer, não, a clínica do fulano é assim porque ele opera. Ou porque ele faz procedimento, ou porque sempre a grama do vizinho é melhor que a ou sua. Porque ele faz charlatanismo. Né? Também. Ou porque que tá fazendo
E alguma não, coisa errada. e pode não ser uma realidade, né? Isso depende de como você está gerindo o seu negócio. Se você entende a sua clínica como um negócio. E vamos falar um pouco de marketing, então, aqui, da parte de fidelização, né? Fidelização. O que a Vecor faz hoje, né? Dando 360 aqui no assunto. Nossa Senhora. O que a Vecor entendeu depois desse despertar, né? Para o marketing, para a gestão, que é a importância da fidelização, né? Porque a gente sabe hoje que você fidelizar um paciente é de 5 a 25 vezes mais barato do que trazer um novo. Exatamente. Então, assim, o que a Vecor faz na prática? O que vocês estão planejando? O que vocês não fazem que estão planejando fazer? Não, então, assim, de fidelização, eu acho que primeiro a gente tem algo que é fundamental, é excelência no nosso atendimento. Do ponto de vista técnico profissional, de conhecimento, né? Temos aquilo que eu até falei a respeito de marketing para médico. Não significa que se você faz marketing, você É bom. eu digo assim, é fundamental, é o básico, você ter conhecimento técnico profissional e você ser bom no que você faz. Então, técnico profissionalmente, ser bom no que você faz. Entregar um resultado para o paciente. O paciente chega, ele realmente é bem atendido. Entregar uma experiência. Né? Mas eu digo assim, de atendimento, eu digo de resultado. Um resultado de experiência, para não interpretar mal, não um resultado de promessa e de cura, né? Não, um resultado de experiência mesmo, de ser bem tratado, de excelência de atendimento, perfeito. De excelência de atendimento. Então, essa pessoa ela vai ser bem tratada. Desde a hora que ela, ali falando, começando de interno, né? Desde a hora que ela clica, como que ela é atendida, a educação, como que o nosso time atende esse paciente, como que ela recepciona, que conexão ela cria ali no atendimento mesmo, né? E até anterior, a gente serve também a população, porque a gente dissemina conhecimento, faz educação, né? A gente está nas redes sociais falando sobre a educação. A experiência, ela começa ali antes do paciente chegar na clínica, né? Exatamente. Se ela entrar no nosso Instagram, ela vai ver vários vídeos informativos educando ela. Se ela entrar no nosso Google, ela vai no nosso site, ela tem vários assuntos. Versão em inglês. Versão em inglês, versão em português, tendo uma experiência legal. Ela vai, se ela buscar no Google, ela vai ver todos os nossos feedbacks e depoimentos que ela teve. Então, ela já vai se preparando para um local que ela vai ser bem atendida, né? Então, ela vai ser bem atendida, então ela vai chegar lá. Aí, tá, clicou, atendeu bem, a telefonia, o time comercial respondeu rápido, atendeu bem, criou uma conexão, conseguiu agendar esse paciente, confirmou, né, essa paciente, e ela chega lá, ela é bem atendida, ela tem uma experiência, ela vai se sentir médico atende no horário. Exato, e ela se sente, oferece uma água, um café, um chá, um cardápio, um bolinho, uma coisa ali. Tem as recepcionistas que vão ali recebê-las com um sorriso no rosto. Educadas, com uma boa aparência, digo, do ponto de vista, né, de como você tá bem, tá feliz, não tá mexendo no celular, não tá com mesa bagunçada. Depois você vai sentar, ser atendido no horário, respeitando o horário, ser bem atendido pelo colega médico. E depois disso, você ainda vai ter um pós-consulta, né? Porque, como o Caio, acho que é Caio Carneiro que fala, né? Que nunca termina, né? Você terminou ali a consulta, mas nunca termina. Então, você, de alguma forma, vai ali fazer o pós-consulta, se ficou com alguma dúvida, se já sai ali com uma nova consulta agendada. Então, a gente tem essa preocupação hoje em dia, né? Acho que o primeiro passo é fidelizar aquele paciente que já é nosso. Além disso, paciente recall, né, que é uma forma... Se eu não falar disso aqui hoje... Seu mentor... Meu mentor vai ter um treco. Recall, ligar para o paciente, tem paciente que esquece. Ele foi há 1 ano, 2 anos na clínica, ele sabe que ele teria que voltar, ele não voltou, né? Então, recall, que é algo super barato, custo zero, né, de você fazer isso. E aí, muita gente... O que eu vejo? Muitas clínicas, quando a gente fala fidelização, aí ele começa, então vamos mandar uma mensagem no WhatsApp para chamar esse paciente de volta. Não começa aí, né? A fidelização, ela começa nos primeiros contatos com a clínica, no primeiro atendimento, antes do paciente ir a primeira vez na clínica, né? Então, como a Yara bem colocou,
a fidelização, ela passa por toda a jornada do paciente, na experiência do paciente. Essa experiência é que vai fazer ele voltar. Não é a mensagem de recall que você mandou ali porque você quer que ele volte, né? Então, é muito importante a gente trabalhar todos esses pontos para que esse paciente volte. A mensagem, ela vai ser uma lembrança do momento que ele vai voltar. Vai ser a última etapa, porque se essa pessoa, vamos dizer, passou lá um ano e foi super maltratado... Você pode mandar 1000 mensagens para ele, ligar várias vezes que ele não vai voltar. Exatamente. Ele precisa ser bem tratado, né? Ele precisa sentir que ele foi acolhido ali naquele local, com certeza. O resultado no sentido da experiência dele naquela clínica, ela tem que ser de excelência, senão... Você pode mandar uma mensagem de aniversário, não vai nem querer saber. Nossa, eu fui super maltratado naquele lugar, vou voltar lá de jeito nenhum. Claro que não. Yara, então assim, muitas clínicas também têm sócios, vários sócios, né? Então eu sei que a VECO, hoje, ela foi, no início, ela foi formada muito nesse sentido, né? Do co-work, de todo mundo ir trabalhando, não talvez com essa ideia, mas com, como eu vou falar aqui, no intuitivo de montar um local de vocês, onde vocês pudessem atender com excelência, mas que a ideia inicial talvez não seria um negócio mesmo, né? Então foi muito... pode falar, não era mesmo. Assim, talvez não era, a gente tinha visão zero. Não tinha essa visão de que a VECO se transformaria em um negócio lucrativo para todos os médicos, né? Então cada um queria ali atender seus pacientes de forma com excelência para gerar o resultado para os pacientes e para você também, você ter um lugar acolhedor, enfim. E como é esse desafio de ter muitos sócios e convencer a todos de que a clínica ela pode ser lucrativa e fazer aí esse movimento? Eu acho que o conhecimento, ele liberta. Primeiro, eu tive que aprender isso. Eu tive que me convencer disso. Eu tive que me convencer que uma clínica ela pode ser lucrativa. A partir do momento que eu tenho certeza que a clínica ela pode ser lucrativa, eu posso vender isso para qualquer Para os seus pares. Para os meus pares. Uhum. Então, eu adquiri conhecimento. Mais uma vez, aqui eu falo de autorresponsabilidade. Uhum. Primeiro, alguém que tem que dar o start. A gente tem que ter a responsabilidade de adquirir conhecimento a respeito de um assunto. Então, hoje eu estou em formação, estou adquirindo conhecimento, estou em mentorias, estou no meio empresarial através de presencial, online, o tempo inteiro adquirindo conhecimento. Então, eu me convenci de que isso é possível. A partir daí, o exemplo não é a melhor forma de ensinar, ela é a única. Então, a partir do meu exemplo, né, eu não preciso ficar falando o tempo inteiro a respeito disso. Eu dou o meu exemplo no sentido de que os resultados que a gente vai adquirindo com as estratégias que a gente vai fazendo vão mostrando. Arrasta, o exemplo arrasta. Arrasta. Então, a gente vai demonstrando isso no dia a dia, mês a mês. A gente vai demonstrando que no início... No último ano... aumentou o faturamento, que a gente agora pensa em aumentar... Aumentou a lucratividade também. Aumentou a lucratividade, aumentou o faturamento, né? Que a gente... que os nossos depoimentos, que são a respeito da experiência do paciente dentro da clínica, elas são... Aí, a gente hoje em dia tem mais de 1.100 avaliações no Google Meu Negócio de experiências positivas dos pacientes. Então, se percebe na prática, o número de pessoas que indicam do boca a boca, ela aumenta, né? E aí, eu acho que a primeira coisa é isso, ter a autorresponsabilidade, adquirir conhecimento, se convencer de que isso é possível, mostrar isso como exemplo, né? E, em seguida, ir demonstrando os resultados para os outros colegas, porque aí todo mundo vai conseguir. E esse papel de educação... E aí cada um vai ter seu momento também, né? E muitas vezes a gente fala que algumas pessoas não estão com essa pegada, não tem não é maturidade, mas não tá na vibe, né? Não quer, muitas vezes não quer, tá tudo bem, né? Não tem porquê, não é necessário que a pessoa entre nesse e queira isso para ela, né? Muitas vezes ela só quer ir lá, atender os pacientes dela e voltar para casa e tá tudo bem. É aquilo que eu até falei no outro episódio. Eu acho que você, para mudar, você precisa estar desconfortável. Se aquela situação está confortável para você, tá tudo bem. Eu fui buscar a mudança porque aquela situação não estava confortável para mim. Mas eu não tenho como dizer que aquela situação é desconfortável para outra pessoa.
E eu não tenho também como, eu não sou melhor do que ela porque eu penso diferente. É só porque naquela situação eu não estava me encontrando. Então, eu fui buscar uma outra forma de lidar com aquilo e adquirindo o conhecimento que eu tenho adquirido ao longo do tempo para melhorar. E aí, se aquela pessoa julgar que é para ela também, ela vai vir, sabe? Se ela julgar que aquilo é importante para ela também, ela vai buscar e também vai querer implementar essas mudanças. É isso aí. Vamos pro final. Nosso podcast, o papo tá bom, mas a gente não quer se alongar tanto aqui no vídeo, então vamos pro nosso ping-pong aqui. Marketing pessoal ou marketing da clínica? Pessoal, Agência de marketing especializada ou generalista? especializado. Investir em capacitação da equipe ou novos equipamentos? Nossa, capacitação da equipe sem nem pensar. Agenda cheia ou agenda equilibrada com tempo para a gestão? Totalmente equilibrada, né? Com certeza. O médico é muito difícil. Você, hoje em dia, eu até falo que eu tô me acostumando com isso, de não estar atendendo um momento da minha semana. Isso É estranho para o médico ele não tá atendendo e ele ter outras demandas, assim, fica meio perdido nisso, né? Porque você pensar estrategicamente. Pensar também, você pensar também te dá dinheiro, né? É verdade. Meu sogro que fala, né? Quem trabalha muito não ganha dinheiro. Exatamente. Você só fica no operacional. Então, na verdade, você está trabalhando no estratégico, né? Mas essa frase ela vem muito das pessoas mais velhas no sentido de quem está com a mão na massa ali não tem tempo para pensar e muitas vezes ter ideias melhores para colocar em prática ali no seu negócio. Com certeza. Então, Yara, muito obrigado, foi incrível. Eu acho que muita gente que escutou, muita gente que está nessa situação com a clínica, com vários sócios, vão escutar esse episódio e vão refletir bem. Então, se você que é médico, que é gestor de clínica, se identificou com tudo que foi falado hoje, compartilha, curte esse vídeo e se você não é inscrito, se inscreve no canal e acompanha a gente aqui que você vai ter realmente uma clínica lucrativa.